Olá pessoal, Shalom para todos. Hoje eu estarei falando sobre os 7 Espíritos de Deus. E as primeiras perguntas de hoje são as seguintes: quem são os 7 Espíritos de Deus? Eles são criados, formados ou gerados? Se você não sabe responder essas perguntas, assista este vídeo até o final e fique por dentro de todos os assuntos da pneumatologia. Muito bem, pessoal. Para você que está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo. Eu espero que você se inscreva no meu canal, deixe aquele like maravilhoso e também divulgue os meus vídeos para que mais pessoas tenham o pleno conhecimento da Palavra de Deus. A primeira pergunta de hoje é a seguinte: quem são os 7 Espíritos de Deus? Eles foram criados, formados ou gerados? Algumas pessoas, por exemplo, dizem que os 7 Espíritos de Deus não são seres individuais. Exatamente. Eles acreditam que os 7 Espíritos de Deus são simplesmente atributos. Mas, na verdade, pessoal, a Bíblia Sagrada tenta passar para os estudantes que, na verdade, os 7 Espíritos de Deus são seres individuais. Exatamente. É por isto que esse assunto é muito complexo. E muitas pessoas tendem a não explicar estes fatos. Agora, o que é bom nós entendermos aqui é que a Bíblia, aparentemente, demonstra que existe uma hierarquia dentro da pneumatologia. Como se a Bíblia estivesse colocando o Espírito Santo no pódio mais alto da hierarquia e abaixo do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E abaixo do Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus. E assim consecutivamente, porque a Bíblia apresenta o Espírito Santo, o Espírito de Deus, os 7 Espíritos, e além disso, ainda existem os Espíritos dos anjos e também os Espíritos dos humanos. É por isto que eu falei que a pneumatologia, que é o estudo que analisa os espíritos, apresentam várias categorias de espíritos. Agora, este vídeo é para apresentar alguns fatores em relação aos 7 Espíritos de Deus. E o que estamos discutindo agora é se eles são criados, formados ou gerados. É muito importante nós sabermos estes detalhes, porque se alguém perguntar para nós, é bom nós termos a resposta em nosso vocabulário para respondermos facilmente. E por isso, pessoal, existem várias correntes teológicas. E uma das correntes teológicas acreditam que o Espírito Santo de Deus, que está no pódio mais alto, gerou o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus gerou os 7 Espíritos. Porque você, estudando a Bíblia, vai descobrir que foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Então, essa linha teológica acredita que, assim como o Espírito Santo teve o poder de gerar Jesus no ventre de Maria, ele também tem o poder de gerar um outro espírito. E observe que Jesus, no ventre de Maria, foi gerado com corpo,
alma e espírito. Isso significa que o Espírito Santo tem o poder de gerar espírito. Isto é muito importante, porque apesar de ser um argumento pouco aceito pela maioria das escolas de faculdades brasileiras, existe respaldo bíblico. Porque se o Espírito Santo gerou Jesus, ele também tem o poder de gerar outro espírito. Então a regra teológica para esta linha de pensamento dentro dessa faculdade é o seguinte: o Espírito Santo não pode mais alto, o Espírito de Deus não pode mais baixo. E aí vem na terceira categoria os 7 Espíritos de Deus. Então, essa linha teológica não acredita que existe uma ligação direta entre os 7 Espíritos com o Espírito Santo. Ou seja, os 7 Espíritos não são o Espírito de Deus. Tá bom? Esta é a primeira corrente teológica. Eu tenho mais 2 linhas teológicas para apresentar aqui nesse vídeo. A segunda corrente teológica diz o seguinte, que na verdade só existe um Espírito Santo. E esse Espírito Santo foi desmembrado. Exatamente, tá? Foi tirado os pedaços dele e esses pedaços no reino espiritual, tá, se transformou em outros espíritos, chamado aqui de 7 Espíritos de Deus. O que eu vou deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: o livro do Apocalipse coloca os 7 Espíritos no singular, tá bom, pessoal? Então, no livro do Apocalipse, vai demonstrar que os 7 Espíritos de Deus não são exatamente o Espírito Santo. Eles são individuais. A quarta corrente teológica acredita que os 7 Espíritos de Deus são, na verdade, 7 anjos. Porque lá no livro do Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus são apresentados como os anjos. E como eu falei no início, o anjo tem um espírito dentro dele. Tá bom, pessoal? Porque quando abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10, Ezequiel apresenta os querubins como tendo espírito. E quando abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Aos Hebreus, capítulo 1, a Bíblia, através do seu escritor, que provavelmente foi o apóstolo Paulo, diz que os anjos têm espíritos. E, na verdade, Deus usa os espíritos dos anjos. Então, a terceira linha teológica, ou a terceira corrente teológica, vai dizer que os 7 Espíritos de Deus são, na verdade, os 7 anjos que se desencarnou dentro de uma teofania. Tá? E aí, esses anjos se transformaram em espíritos. Talvez você não acredite nesta linha teológica, nesta corrente, mas tem respaldo bíblico, tá bom, pessoal? Tem respaldo bíblico, porque na verdade os anjos têm espíritos, tá? E Deus, como fala no livro de Aos Hebreus, em vários lugares, Deus transforma os anjos em espíritos administradores, tá bom? Agora, a Bíblia não deixa claro se um espírito de um anjo tem o poder de entrar em um ser humano, tá bom? Provavelmente não, porque a Bíblia diz também, em 1 Coríntios, capítulo 3, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, provavelmente, o espírito de um anjo não pode entrar dentro de um corpo humano. A Bíblia, por exemplo, lá no livro de Salmos 34, versículo 7, vai dizer o seguinte, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temes para os livrar. Isso significa que o anjo não entra, no corpo humano, e simplesmente um anjo, em forma espiritual, corpórea ou incorpórea, ele não consegue entrar no corpo humano. Mas esses 7 espíritos
realmente ser, né, o espírito dos anjos, simplesmente como a Bíblia explica, não é verdade? Agora, pessoal, a quarta linha teológica é a mais aceita, porque a quarta linha ou a quarta corrente teológica diz que os 7 Espíritos de Deus são, na verdade, atributos do Espírito Santo. Então, a quarta linha, a quarta interpretação vai dizer que, na verdade, não existem 7 Espíritos. Existe somente um Espírito. E este um Espírito se divide em 7 frações. Tá bom? Essa é a quarta linha de interpretação. Se você fizer uma faculdade fora do Brasil, você vai entender que a maioria ou uma quantidade muito grande das escolas teológicas internacionais acreditam que realmente os 7 Espíritos de Deus, eles não são o Espírito Santo, tá bom? Eles acreditam que Deus realmente, né, tem 9 Espíritos, tá bom? 7 Espíritos, né, que trabalham em toda a terra. Aí vem o Espírito de Deus e, num pódio mais alto, o Espírito Santo, tá bom? Então vem o Espírito Santo no pódio mais alto, abaixo vem o Espírito de Deus e abaixo do Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Seria, no caso, 9 Espíritos de Deus, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, para terminar esse vídeo, eu quero responder a última pergunta. Como esses 7 Espíritos trabalham no meio da igreja? Pessoal, a Bíblia, ela não esclarece, né, se realmente esses 7 Espíritos conseguem entrar no corpo humano, uma vez que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, tá bom? Então, aparentemente, esses 7 Espíritos, se na verdade eles forem individuais, a Bíblia não deixa respaldo para dizermos aqui que ele tem capacidade de entrar em uma pessoa. Agora, se esses 7 Espíritos de Deus, na verdade, for, né, atributos do Espírito Santo, aí sim, eles podem entrar dentro do corpo humano. Lembrando aqui, pessoal, que esta corrente teológica que acredita que os 7 Espíritos de Deus são atributos, eles se baseiam lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo de número 2, tá bom? Onde a Bíblia diz que repousaria sobre Jesus os 7 Espíritos de Deus. E aí, lá em Isaías capítulo 11, vai descrever os nomes dos Espíritos que pousaria sobre Jesus. Primeiro seria o Espírito de Deus. Depois viria o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor. Tá bom? Então, a Bíblia em Isaías capítulo 11 descreve que são 7 espíritos e não 7 atributos, tá bom? Só que as pessoas que acreditam que estes espíritos são atributos, eles dizem o seguinte, que o Espírito do Senhor é o chefe, né? O Espírito do Senhor, no caso, seria, nessa concepção, o Espírito Santo, tá bom? E esse Espírito Santo seria dividido em vários atributos, que seria o atributo de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor, tá bom? Agora, pessoal, alguns judeus messiânicos não acreditam que aqui em Isaías capítulo 11 está descrevendo 7 dons, tá bom? Eles acreditam que são 7 espíritos. E esses espíritos, tá, são, na verdade, divididos no meio da igreja em forma de fagulhas, tá bom? Como aconteceu no Pentecoste, que a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que estavam todos juntos no mesmo lugar e de repente veio um som de um vento veemente e encheu toda a casa.
e foram vistas por eles línguas repartidas. Olha a frase, línguas repartidas como línguas de fogo. Então, pessoal, alguns judeus messiânicos acreditam que, na verdade, os 7 Espíritos de Deus foram desfragmentados, quer dizer, foram divididos em várias frações, em vários milhões de fagulhas. E hoje, né, essas fagulhas estão aí no meio da igreja, né, distribuindo dons espirituais, etc, etc, etc. Agora, pessoal, o que devemos entender é o seguinte: se existem realmente 7 Espíritos de Deus, estes Espíritos têm uma ligação com o Espírito Santo, tá bom? Assim como o espírito humano tem uma ligação com o Espírito Santo, tá? Então, assim, os espíritos humanos têm ligação com o Espírito Santo, os espíritos dos querubins e dos anjos têm também uma ligação com o Espírito Santo, e esses 7 Espíritos de Deus têm também ligação com o Espírito Santo, tá bom? Eu quero louvar a Deus por você ter assistido esse vídeo até agora, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus. Lembrando que se você quiser mais conhecimento da palavra de Deus, adquira o livro, A Revelação Completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. É um livro especial com mais de 1.200 detalhes extras bíblicos que vai te ajudar na graça e no conhecimento. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.